1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, tem sido esta nossa reflexão nesses dias. Então diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então nós enfatizamos isto aqui na segunda, a importância de nós esperarmos na graça, vivermos pela graça, uma vez que a Bíblia diz que pela graça sois salvos. A graça nos basta, porque por meio dela, mediante nossas fraquezas, o poder de Deus é aperfeiçoado em nossas vidas. Então é fundamental que você e eu experimentemos e estejamos vivendo em todo o tempo na revelação, na plenitude, na totalidade da graça de Deus em nossas vidas, mediante a revelação na pessoa de Jesus, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, se você e eu desejamos viver pela graça, precisamos viver em Cristo. Insisto, repito, sou chato mesmo, não tem problema falar, vou continuar insistindo todas as vezes que eu puder e lembrar-me. Eu vou dizer para você: religião não salva, religião não liberta, religião não transforma, não é toda religião que é boa, não é toda religião que leva a Deus. Isto é conversa de gente que não conhece a verdade de Deus, que não conhece a Jesus Cristo como sendo Ele o único caminho, verdade e vida, sendo Ele, somente Ele, por meio do nome dEle, pelo qual devamos ser salvos. Então, ninguém nos leva ao Pai, ninguém nos salva, ninguém nos transforma, ninguém nos liberta, ninguém nos faz a cada dia mais parecidos com Ele mesmo do que o próprio Cristo, Jesus, o Messias, o ungido de Deus. Dito isto, esperamos inteiramente na graça de Deus, na revelação do seu Filho Jesus. E então, como filhos da obediência, a diferença está na paternidade, sim, paternidade. Os que são filhos de Deus vivem debaixo dos princípios de Deus. Quando você vive em uma casa, você deve, pelo menos deveria, honrar os seus pais segundo os princípios que eles estabelecem dentro da casa. Se os seus pais dizem para você: olha, nós aqui, cada um arruma o seu quarto, cada um tem que levantar-se, arrumar a sua cama, arrumar o seu quarto, e cada um aqui lava os utensílios de alimentação que usa. Então, se você usou a sua caneca, a sua xícara, seu prato, seu pires, seu copo, não importa se você fez uso do liquidificador ou de qualquer outro utensílio aqui nesta cozinha, você tem que lavar. Esta é a regra da casa. E nós devemos, como filhos, obedecer aos nossos pais, segundo aquilo que eles estabelecem para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus está dizendo que quando você e eu esperamos e vivemos pela graça na revelação de Jesus, o versículo 14 de 1 de Pedro diz: como filhos da obediência, porque já não são mais rebeldes, não são mais bastardos, são filhos transformados, habitados pelo Espírito Santo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, se você vivia de uma forma antes, agora você vive de outra maneira. Você vive com outro padrão. O seu padrão agora é o padrão das Escrituras Sagradas. É isso que a gente precisa tomar primeiro para nós mesmos. E depois, na medida do que nós formos requeridos, se é que o seremos, nós explicarmos para as pessoas que a gente respeita a fé, a crença de quem quer que seja, mas nós decidimos crer na palavra de Deus, crer em Deus e viver como filhos de Deus em obediência à sua palavra. Então, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. É o princípio de Deus, é o princípio da palavra. Então, este princípio fundamentado nas Escrituras Sagradas, ele oferece a você e a mim agora o guiar, o direcionar
pelo Espírito Santo. Óbvio que você e eu temos nossas limitações, finitudes, erramos, pecamos, que nós muitas vezes não agimos da forma como deveríamos agir, mas pelo Espírito Santo nós nos arrependemos, nós confessamos o nosso pecado e nós seguimos em frente vivendo em santidade e justiça perante Ele, sempre, todos os dias da nossa vida. Na terça-feira, ontem, nós vimos que nós, ao contrário, ao invés de vivermos no pecado, de vivermos conforme vivíamos anteriormente na nossa ignorância, agora nós vamos viver em santidade, porque a palavra de Deus está dizendo, segundo é santo, como é santo, da mesma forma que é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso procedimento, ou seja, assim como você foi separado por aquele que foi separado por Deus para nos dar esta salvação bendita e poderosa, assim você agora, como alguém que é separado para Deus, você deve viver para a glória dele. Então, o versículo 16 diz, porque está escrito, você deve ser santo, como é santo aquele que te chamou. Você deve ser santo porque ele é santo. Então, temos este princípio. Você e eu estamos vivendo agora numa manifestação, num tempo de verdade, num tempo de libertação, num tempo onde nós podemos viver em santidade. Este é o ponto. E santidade não é viver debaixo de regras e doutrinas humanas. Santidade é você e eu vivermos segundo os princípios de Deus, guiados pela palavra de Deus, em obediência a Deus e a sua palavra. Aí o versículo 17, este então é o ponto, é o tema que nós abordaremos nesta manhã em específico, diz assim, se invocais, se você chama, se você invoca como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, guarde isto aí, se puder, grife na sua Bíblia, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo que vocês estão aqui, andando para lá e para cá nesta terra, porque nós não somos, veja bem, habitantes desta terra, no sentido de que nela vamos viver para sempre, ou que a nossa prioridade investimento, que o nosso tempo deve ser dedicado a construir, a edificar nesta terra. Não, isso aí é um equívoco de que nós ainda não entendemos o princípio cristão. Você é peregrino, você é passageiro, você está passando por aqui. Você está aqui como um habitante em terra estranha. Isso aqui não é sua terra, isso aqui não é seu lugar. Esta terra aqui, você tem só um propósito nela, glorificar a Deus, viver para a glória de Deus. Essa passagem sua aqui, você pode nascer, viver, estudar, formar, ser um excelente profissional em todas as áreas, não tem problema nenhum, invista, ganhe dinheiro, tenha recursos, desfrute deles, viva a vida com alegria, até um mandamento de Deus, né? Viva a vida com alegria. Viver a vida com prazer. Quem não tem prazer na vida, realmente é uma coisa muito ruim. Então, viva a vida com prazer. Mas lembre-se, isso aqui é passageiro, rapidinho. Você está aqui de passagem numa terra que não é sua terra. Claro que, gente, por favor, eu amo, sou apaixonado por Valadares, defendo a minha cidade desde sempre. Amo o Brasil, não gosto que falem mal do Brasil, até porque minha recomendação, para quem não gosta de Valadares, para quem não gosta do Brasil, procure um lugar que você goste, que você admira, e vá mudar para lá e viva lá. Para de falar mal de onde você vive, para de falar mal. Aliás, se você acha que está ruim na sua casa, por que você não sai da sua casa? Se você é macho, homem suficiente, responsável, se você tem bala na agulha, em vez de você falar mal dos seus pais, falar mal da sua casa, filho que fica reclamando do que não tem, reclamando da casa, reclamando, achando ruim, já que você é tão bom assim, que você não vai morar sozinho. Trabalha, paga suas contas, larga de viver às custas dos seus pais, paga suas contas, aluga um apartamento e vai viver a sua vida. Aí você vai ter sua casa, você faz do jeito que você quer nela. Enquanto você morar na casa do seu pai, você tem que submeter a eles. Esse é o mandamento bíblico. Mas voltando para si, só para a gente não perder a ligação aqui, né? Falar link fica bonito, mas falar ligação que é para nós aqui, né?
Então, eu não perder a ligação, eu amo minha cidade, amo minha nação. Se você não gosta da sua cidade, mude, vá para uma cidade que você goste. Se você não gosta do Brasil, mude, vá, tem 200 países para você ir, vai embora, procure um país aí, vá viver lá feliz da vida. Mas em qualquer lugar que você estiver, o que a Bíblia está dizendo é que nós somos peregrinos, passageiros. Então, não dedique o seu tempo a esta terra, não, porque nós, os filhos de Deus, temos uma esperança, a nossa esperança está na promessa de Jesus. Vou preparar-vos lugar. Ele foi preparar um lugar, ele preparou, creio eu, que já está preparado um lugar. O paraíso intermediariamente já está pronto, desde sempre, porque ele falou com aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para o paraíso, nós já estamos garantidos ali para essa passagem intermediária. Mas na volta de Cristo, quando ele vier buscar a igreja, onde os mortos ressuscitarão primeiro, para que todos sejam julgados por Deus conforme suas obras. E este é o ponto, talvez, aqui nesta manhã, que você tenha que ter muita revelação e compreensão. As pessoas acham que Deus vem, Jesus volta para julgar, para sentenciar as pessoas, no sentido do desejo dele. Eu agora vou voltar para me vingar daqueles que me crucificaram, que colocaram a coroa de espinhos na minha cabeça, e aquele soldado que enfiou a lança aqui no meu peito. Eu agora vou voltar lá, vou me vingar dele, vou vingar de Pilatos, vou vingar de todo mundo. Não, meu irmão, minha irmã, quanta ignorância a religiosidade trouxe para nós. Nós mesmos, você e eu, já sentenciamos o juízo sobre nós, através das nossas obras. Deus só vai chegar na pessoa de Jesus e dizer assim, vamos lá, vamos ver o que você fez. Como filhos obedientes, não moldados, não feitos semelhantes a este mundo de impiedade, nós iremos apresentar a ele uma vida de santidade e justiça, uma vida de motivação de coração, segundo os princípios de Deus, segundo a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você chega lá no dia do juízo e estão lá as tuas obras, as suas, as minhas, as nossas obras expostas diante de Deus. E as nossas obras vão trazer agora a justiça ou o juízo. Mas é a coisa mais simples do mundo. Não tem, sabe, não tem muita complexidade teológica para ficar demandando tempo nisso. Se você viveu aqui em pureza, em santidade, em amor, se você viveu em misericórdia, se você viveu com compaixão, tudo isso vai estar lá no dia do juízo, no dia do julgamento. Então, ora, se invocais como Pai, você e eu que somos cristãos, aquele que sem acepção de pessoas. Então, aqui não adianta você achar que é A, B, C ou D. Julga segundo as obras de cada um. Ele não julga segundo a vingança dele. Deus não vinga de ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal. Está na Bíblia, Tiago disse, Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom, Deus é misericordioso, gracioso. Deus é um Deus de compaixão, de amor. Então, não esquece isso. Cada um vai ser julgado segundo as obras que ele mesmo fez, que ele mesmo estabeleceu na sua vida. Portanto, diz o apóstolo Pedro, por causa disso, você deve se manter, você deve se portar, você deve viver com temor durante o tempo da vossa peregrinação, que é esse tempo aqui que nós estamos vivendo aqui, no máximo, aí uns 100 e poucos anos. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Aí ele mostra o sobrenatural da filiação. Ele mostra o sobrenatural da obra de Deus feita nas nossas vidas, realizada em nós. Olha só, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento de viver. Vocês não foram resgatados, não foram comprados, porque já houve um tempo em que houve a indulgência. Então, você ia lá e comprava a sua salvação. Então, você tinha grana, você chegava lá na instituição e comprava a sua salvação, garantia. Então, o apóstolo diz, ei, isso aqui nunca existiu, isso é invenção religiosa. É igualzinho, Jesus disse, dos filhos que não honram os pais
e querem, aí os sacerdotes mercantilista que gosta de grana, dinheiro, interessado em dinheiro, aqueles sacerdotes, eles falaram assim para as pessoas: olha, vocês tragam uma oferta aqui no templo, e o dinheiro que vocês iam gastar para sustentar os pais de vocês dão de oferta. Esta oferta vai ter um nome, Corban. E aí vocês estão livres de cuidar dos pais de vocês. Isso quem inventou foi a religião. Aí Pedro está falando: olha, gente, não é com prata ou ouro que vocês foram resgatados, comprados, adquiridos, da vossa vã maneira de viver, do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, que a vossa história e tradição deixou para você. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, você e eu fomos comprados, adquiridos, resgatados, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, não foi por prata, por ouro, por obras. Olha que coisa louca. Você vai ser julgado pelas obras que você fizer, mas você não é salvo pelas obras que você faz. A salvação é pela graça, mas quem é salvo pratica as boas obras. A salvação é pela fé, mas quem tem fé pratica as boas obras. Está na Bíblia. É uma incoerência você dizer que é salvo e não praticar boas obras. É uma incoerência você dizer que tem fé e não praticar boas obras. Então, quando você é salvo pela fé, você é salvo pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie de ter merecido a salvação. Salvação é pela graça. Uma vez salvos, nós vamos praticar as boas obras. E uma vez praticando as boas obras, nós não seremos condenados. É esse que é o ponto, tá? Mas não confunda que você praticando boas obras vai ser salvo, senão a sua surpresa, desagradabilíssima surpresa, lá na frente vai ser terrível. Salvação é pela fé, eu creio em Jesus, confesso a Ele como meu Senhor, como meu Salvador, experimento o seu poder, a sua glória, e eu estou salvo. E agora vou viver para Ele, para a glória dele. Você foi resgatado pelo sangue de Cristo, o sangue de Jesus te comprou. Eu já contei isso aqui algumas dezenas de vezes nestes últimos meses e algumas centenas de vezes nesses últimos 30 anos. Todo homem tem um preço. Isto é um ditado popular. Todo homem tem um preço. Toda pessoa tem um preço diante de uma circunstância, diante de um momento. Todo homem tem um preço, no sentido de que aquilo que ele pensava jamais ceder, ou jamais se render, ou se vender, ele o faz diante de uma circunstância. Então, só para você entender, o seu, o meu, o nosso preço, o preço que foi pago por nós é o sangue de Jesus. Então, quando as pessoas começam a colocar hipóteses, porque as pessoas são assim, elas querem discutir a Bíblia conosco, aí elas falam: pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo, uma vez que crente é conhecido pelo não pode, né? Então, pode, não pode, pode, não pode, toca, não toca, manuseio, isso é uma chatice. Eu não gosto de viver essas coisas. Então, deixa eu falar com você. Seu preço, sua vida, vale o sangue de Cristo. Então, quem é que pode comprar sua vida, sua história, sua decisão? Aquele que comprar o sangue de Cristo. Quem é que pode comprar o sangue de Cristo? Ninguém. Somente ele, Jesus, deu a vida dele, derramou o sangue dele de forma voluntária, de forma que ele quis fazer, porque ele decidiu, então ninguém pode tirar isso. O sangue de Cristo te comprou, te resgatou, te purificou, te justificou, te inocentou. Você é resgatado do império das trevas, transportado para o reino da luz. Você é salvo, você é justificado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Portanto, toda a sua vida agora
pertence a ele e é para a glória dele. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Não foi prata, não foi ouro, não foi religião, não foram as boas obras, não foi o que você faz ou deixou de fazer. É a graça de Deus revelada na pessoa de Jesus. É o sangue do Cordeiro, como um Cordeiro sem mancha, imaculado, perfeito, derramado naquela cruz, que te comprou, que te resgatou. Conhecido este sangue, este Cordeiro de Deus, com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou por meio de Jesus Cristo. Você tem fé em Deus, Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, uma vez que nós lemos lá como filhos da obediência, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, a verdade que nos liberta, a verdade que nos santifica, disse Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Disse Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor entre irmãos fraterno, fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É o mandamento de Deus. Você não precisa querer mandar nas pessoas, você não precisa querer corrigir as pessoas, você não precisa querer que as pessoas sejam como você acha que é o melhor para elas, né? Que é uma mania nossa, achar que as pessoas têm que fazer o que nós entendemos que é o melhor para elas. Você pode até falar, né? Pelo exemplo da sua vida e por tudo, você pode até falar, mas você não tem que obrigar ninguém. Você não tem que impor sobre ninguém nada. Cada um tem que fazer aquilo que entende que deve fazer. Nós estamos falando de gente madura e gente com idoneidade, tá, pessoal? Não estamos falando de bebezinho, de criança, não. Mas a pessoa tem que fazer aquilo que entende fazer, porque, na verdade, meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar, eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir também. Esse negócio de falar, se você estivesse no meu lugar, eu aprendi com o pastor Carlos Alberto Bezerra, que é o meu pastor, que, primeiro, que eu nunca estarei no seu lugar, porque você é você e eu sou eu, então não tem jeito de estar no mesmo lugar. E ainda que eu experimentasse o mesmo que você está experimentando, como nós somos pessoas diferentes, provavelmente eu não sentiria o que você sente, eu não viveria o que você vive. Então, você precisa fazer aquilo que você entende que é o melhor para você. Obviamente, como cristão, o melhor para você, para mim, para qualquer um de nós é viver segundo a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Você deve viver o amor fraternal, não fingido, amando de coração uns aos outros, pois você foi regenerado. Este aqui é um versículo maravilhoso, eu espero que o Espírito Santo te revele esta verdade nesta manhã, de forma profunda, íntima, intensa, pois você foi regenerado, gerado de novo, nascido de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então, quem nos gera de novo, quem nos faz nascer de novo, quem nos dá vida nova, é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra, ele nos dá a vida nova, a qual esta semente, esta palavra de Deus, vive e é permanente. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Este Deus maravilhoso, que na pessoa do seu Filho Jesus, o verbo que se fez carne habitou entre nós, este Deus maravilhoso, ele te regenerou, te gerou de novo, te deu uma vida nova, abundante, maravilhosa, livre do pecado, colocou em você o Espírito Santo, colocou em você a presença gloriosa dele, e ele é quem direciona você. Daí a necessidade que você e eu temos, necessidade de viver a nossa vida em oração, em reflexão na palavra, em meditação na palavra. Isto aqui é fundamental, fundamento de história e de vida. Nós, você e eu precisamos, é uma necessidade, insisto, é necessário que nós vivamos esta dimensão da palavra, esta dimensão das Escrituras a cada dia na nossa vida, vivendo pela palavra. Isto vai dar
oferecer, promover em você, em nós, uma vida de paz. Eu não sei você, mas a coisa que eu mais busco hoje na minha vida, com 55 anos, vou fazer 56 daqui uns dias, é viver uma vida tranquila, sem problemas, sem estresse, sem muitas... Esse é o que eu mais procuro, eu, Horácio, eu procuro isso. E a coisa que eu mais enfrento na minha vida, no dia a dia, são tribulações, provações, tentações, armadilhas, ciladas, perseguições. É uma coisa, todo dia a gente vive isso, né? Problemas. O que a gente mais busca é viver uma vida tranquila, sem problemas. E o que a gente mais encontra, pelo menos eu, no dia a dia, são situações difíceis e problemas. Porém, nada disto pode tirar a nossa paz. Porque a nossa paz vem de Deus, vem do alto. Ela excede todo o nosso entendimento, nossa capacidade intelectual e racional, e guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Ela nos oferece a capacidade, esta paz, de vivermos, mesmo em meio às tribulações, tentações, provações e dificuldades, de vivermos em paz. Ainda que os nossos momentos de ansiedade, momentos de angústia, de oscilações possam fazer-se presente em nossas vidas. Estas emoções, estes sentimentos, eles não prevalecerão, porque o que prevalece na sua, na minha vida, é a paz de Deus que excede todo o entendimento e guarda nossos corações e os nossos sentimentos. Mas para isto, você e eu precisamos viver uma vida de regenerados, nascidos de novo, tendo a palavra de Deus como nossa base, fundamento, alicerce, tendo o Espírito Santo como aquele que nos revela em todo o tempo a graça, o amor e a bondade do nosso Pai. E assim viveremos uma vida de paz.